Estamos aqui na Livraria da Vila, no lançamento desse livro aqui, Perícia Ambiental. Estamos aqui com o Misael, ele é um dos autores do livro, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o livro. Léo. Pois não, tudo bem? Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite já. Então, aproveitando aqui essa turma toda reunida e atendendo aí a sua solicitação, eu vou dar uma leve explanação sobre como nasceu esse livro. Esse é um livro especificamente de perícias, né? Então ele não traz nada em seu bojo que seja, por exemplo, de adequações do nosso ambiente às condições atuais. Não, é mais um livro que atende à necessidade dos peritos de tomarem ciência da base da perícia ambiental. Esse livro nasceu, como eu disse ainda há pouco no meu discurso, que ele nasceu exatamente há 2 anos atrás, quando nós tivemos o Congresso Brasileiro de Avaliações de Perícias aqui em São Paulo. E uma das participantes, que é membro muito ativa do IBAP, que é a Ana Carolina, também coautora desse livro. Apesar de jovem, ela é uma perita muito experiente, inclusive na área ambiental. Ela apresenta trabalhos todo ano e ganha prêmios, inclusive nos congressos, por conta dessas perícias. Então, volto a repetir, o livro ele não dá uma base de como consertar o mundo. Ao contrário, ele tenta dar os conceitos básicos de como deve ocorrer uma perícia. São vários assuntos abrangidos pelo livro, desde a parte jurídica até as partes mais técnicas, como o capítulo do Bruno, por exemplo, que é sobre coleta de amostras. É altamente técnico esse capítulo. Né? Você pode ver que por aí, apesar do seu blog ser voltado para uma conscientização e proteção, né, o livro já é voltado para uma ação corretiva de algo que sucedeu e que atacou e prejudicou o meio ambiente. Mais alguma pergunta? Continua tendo tudo a ver, né? Tipo, ele tá um livro lógico. Perícia é ambiental. E, na sua opinião, eu queria saber, se tem uma solução, qual seria essa solução para os problemas ambientais? Olha, a sua pergunta, apesar de simples, é muito abrangente. Nós temos vários enfoques para poder mitigar esses problemas que nós temos. Mas eu acho que, basicamente, o ponto crucial, apesar de várias pessoas discordarem disso, é o crescimento populacional. Porque não adianta. Quem é da área da biologia sabe que o globo terrestre ele tem uma área definida. Essa área com florestas, com mares e rios é uma área que dá sustento às espécies que atuam e que vivem e crescem naquele bioma. Tá? Toda vez que biologicamente você ultrapassa os limites da capacidade de sustentação daquele bioma, você põe em risco a vida dos próprios seres que extrapolaram aquela quantidade de indivíduos que sobrevivem daquela natureza e daquele centro de produção de alimentos e de abrigo. Então eu acho que o principal é conter a explosão demográfica. Eu sei que é uma coisa difícil, praticamente impossível, mas a Terra é limitada. Ela tem uma área definida, por maior que seja, essa área está sendo hoje corroída por conta do excesso de população. O ser humano saiu desse padrão, né? De desandar tudo, porque cresceu demais. Cresceu demais. Ele precisa, então nós temos uma palestra que vai ser ministrada no Congresso, que agora vai ser lá em Manaus, vai ser sobre justamente as alterações que ocorreram no Código Florestal. Aquela ideia de diminuir a área que seria preservada dos rios e das áreas de conservação. Isso foi altamente polêmico, porque muita gente acha que essa área tinha que ser mantida ou até ampliada, mas é difícil, porque nós precisamos de mais alimentos, nós precisamos de mais áreas.
né? Então vai ter uma palestra voltada para essas alterações que ocorreram no Código Florestal. E essas alterações, infelizmente, acabam atrapalhando a natureza como um todo. Do mesmo jeito que o ser humano cresce, ele também precisa de espaço, né? Precisa de espaço, infelizmente. Não há alternativa. Precisa de espaço para morar, precisa de espaço para circular, precisa de espaço para produzir comida, né? Seja ela vegetal ou seja ela de origem animal. Precisa de mais espaço. Para você fazer pastos, precisa desmatar, a não ser que haja algum outro processo, né, em que seja aproveitado aquilo que ele já tem, mas com o crescimento é praticamente impossível. Ok? Certo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pela presença e estou sempre à disposição lá no IBAP. Obrigado. Ok, muito obrigado. Boa noite. Bom, estamos aqui num lugar meio diferente, né? Passamos de Ubatuba, Tartarugas Marinhas, para uma biblioteca. Onde estamos vendo um negócio meio diferente, que é o lançamento desse livro Perícia Ambiental. Pois eu, particularmente, como amante da natureza e preocupado com o meu futuro e o futuro do meio ambiente, não podia deixar de vir aqui comparecer para poder aprender mais sobre a própria natureza, o meio ambiente. E a perícia ambiental é um caminho e uma lição onde eu vou poder aprender muitas coisas novas. Obrigado, gente. Até.